tarde. Privilégio, assim, um convitezinho da Isabela para estar aqui no Poder, que a gente acompanhe, enfim. Bom, sendo direto ao ponto, meu nome é José Bueno, está lá. Tenho 58 anos, sou arquiteto, sou urbanista. Tenho 2 filhos, o Danilo, o Daniel. Tenho uma neta linda de 1 ano e meio. E desde cedo eu sou empreendedor, ou seja, na minha época nem tinha esse nome de empreendedorismo, mas eu sempre me aproximei daquilo que me importava, isso há muitos anos. Não tenho carteira de trabalho, nunca tirei uma carteira de trabalho, isso aí é coisa que o Mauro falava, como assim? Mas sempre fiz o que me importava, sempre me dediquei a botar minha energia, meu talento, minha inteligência nas coisas que me importavam. Bom, Isabela falou do Rios e Ruas, meu interesse para descascar essa cidade, poder ter de volta essas águas, o interesse na maturidade, um projeto que eu criei com o Mauro, que está aqui comigo, de explorar o potencial criativo depois dos 50, 60, 70 anos, ou seja, por pertencer a esse território, acho que é uma coisa que me importa hoje, né? Mas o que me traz aqui é isso que a Isabela apresentou, que é o Aikido, que nasce no contexto de um dojo que a gente está reproduzindo aqui, é o espaço onde eu aprendi o Aikido. É um campo de prática, de experiência, um campo de vivência, onde o conhecimento ele não vai vir pela cabeça, ele vem por algum exercício, por alguma experiência que envolve os sentidos, que envolve o corpo, que silencia a mente para você viver e mergulhar numa experiência. A tradução literal de dojo é lugar da prática, lugar da vida em ação. E numa pesquisa mais profunda na etimologia de dojo, a gente vai encontrar a expressão lugar da iluminação. E não é a iluminação do santo, é a iluminação onde as coisas, por você praticar, por você vivenciar, ficam mais claras. Quem é você, como você se funciona em relação ao mundo, em relação ao outro. Então é um lugar onde as experiências vão aclarando o seu entendimento a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito da vida, incrivelmente através de uma experiência corporal. E foi nesse dojo, estou falando de 35 anos atrás, quando eu conheci esse campo sagrado da prática, que encontrei essa arte marcial, criada no Japão num contexto de guerra. Ou seja, tem algo muito curioso nessa história de saber que o Aikido, que a gente vai falar aqui hoje, ele nasceu como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o seu criador, eu inspirado aqui pela conversa de hoje, eu resolvi trazer um presentinho para vocês, que é uma aquarela do mestre Ueshiba, que criou. Essa é uma imagem do fundador do Aikido, que, em reação aos horrores da Segunda Guerra, à opressão, ao medo, à violência, à destruição, o vencer a qualquer preço, ele começou a ressignificar toda a relação dele de amor pelas artes marciais, pelo caminho marcial, e falou, não é nada disso, a gente precisa criar um caminho marcial que preserve a vida, que fale de construção e não de destruição. E começa a desenhar uma arte que me ensinou muito do que eu vou trazer aqui hoje para vocês sobre colaboração. Incrivelmente, foi dentro de um dojo, dentro de uma prática de uma arte marcial japonesa, que eu fui buscar conhecimento e trazer para a minha vida conceitos, princípios, que são importantes para uma vida colaborativa, uma vida de harmonia, uma vida de união. O significado de Aikido, voltando ali um instantinho, no entendimento desses 3 símbolos, é literalmente o caminho da prática, da harmonia entre todas as expressões de vida. Ou seja, todas as forças que interagem comigo, como estabelecer relações e conexões de harmonia numa vida complexa, numa vida repleta de interrupções, de contrariedades, de adversidades, como se manter centrado nesse propósito de harmonia. Vamos lá, passamos aqui. O que eu fiz? Não fiz nada. Para começar a falar desses princípios, eu vou contar com 2 convidados amicíssimos meus, queridíssimos. Vocês podem me ajudar? Sabe Libras, aqueles caras que ficam fazendo Libras do ladinho assim? A gente vai fazer uma coisa meio avançada de Libras, que é, eles vão ajudar a dar, talvez, corpo para esses princípios que a gente vai trazer para cá. Então, são 2 faixas pretas, Mauro Sato e Lilian. Pedi ali para tirar. Deixa eu botar para cá. Isso. Então, eu vou ficar nesse cantinho aqui. Então, vocês vão dividir a atenção entre o que eu estiver falando e o que vai estar acontecendo aqui do lado, que vai ser muito simbólico. Não vai haver nenhuma grande performance, não vamos querer ensinar o Aikido aqui para ninguém, mas talvez dar um pouco de corpo, dar um pouco de corpo
para a informação, de corpo para o conhecimento. Tudo bem? Tudo bem, Lilian? Deixa pertinho isso aí, que isso aí vai entrar daqui a pouquinho. Bom, Mushin, começando a falar de Mushin, onde começa essa história? Um primeiro princípio que está na matriz, na essência, pilares do Aikido. Mushin é o espírito vazio. Mushin começa no esvaziar sua mente, no suspender pressupostos, suspender julgamentos, críticas, opiniões. Vocês aqui, se eu convidar vocês para um estado Mushin, é vocês, apesar de tudo que se dispara ao ver 3 faixas pretas, ver alguém de kimono, todos esses pensamentos deixarem um pouco de lado. Às vezes surge um monte de memórias, de referências de Bruce Lee, de Kung Fu Panda, sei lá eu, de Jackie Chan, de violência. Deixe isso de lado um pouco, suspende. Talvez nesse estado vazio a gente possa se surpreender, mas vai precisar que a gente silencie, que a gente acalme, para poder estar e deixar-se afetar pela presença do outro, pela presença de algo. Eu acho que nesse lugar ainda não tem nenhum conflito, não tem nenhum confronto. Começa a se construir esse sentimento de colaboração em esvaziar preconceitos, opiniões, críticas, experiências passadas, simplesmente estar. E essa postura que vocês estão vendo dos dois é a postura de combate do Aikido. Uma postura de disponibilidade. Uma postura sem o pensamento da defesa, do ataque, da vitória. É um pensamento da presença, que se revela pela ausência de desejos. Aí começa. Na sequência, um segundo princípio precioso, e eu com o meu negócio aqui, Awase. Awase é um segundo princípio que ele começa a se manifestar na presença de algo. Esse é o desejo genuíno que nasce aqui dentro, de estabelecer conexão de harmonia. O Marco e a Tati, falando da conexão com as crianças lá, eu já me sentia assim, absolutamente ligado em querer saber como a gente pode estabelecer uma conexão de contribuição, de relação. O desejo de harmonia é algo que você tem ou você não tem. Talvez o seu desejo seja de se dar bem, de ganhar do outro, de crescer na vida. E talvez haja um desejo, matriz para a colaboração, que é o desejo de estabelecer conexão de harmonia. Seja lá com quem for, com a criança, com o idoso, com o pequeno na África, com alguém que opta por uma outra opção na hora de votar. Como criar conexões de conexão com alguém diferente de você? Porque acho que é a maioria. Awase é esse sentimento, é o desejo sincero de conexão, que ainda nasce nesse silêncio. Ou seja, aqui entre nós a gente já começa a perceber que existe um interesse em chegarmos em algum lugar comum, confortável para os dois. Ou seja, eu não estou aqui com a intenção de comprovar nada, de enfiar a goela abaixo alguma informação. O desejo aqui é de que a gente estabeleça uma ponte de conexão. Isso é Awase. Awase é a tradução literal da primeira palavrinha de Aikido, que é o Ai, que é o desejo de harmonia. Deixa eu me ligar ali, que já foram. Já foi 6 ou falta 6? Falta 6, vamos lá. Tenkan. No Tenkan, a gente começa a expressar algo precioso no Aikido, que é o abrir mão das próprias convicções, das próprias certezas, para estar com o outro, estar em companhia do outro. Isso a gente pode traduzir como o primeiro gesto de flexibilidade, de interesse em transformar a oposição em encontro. Isso começa em você, não vai começar no outro. Começa no teu gesto de se deslocar, mover a sua perspectiva para estar em contato com o outro. E tudo que eles estão trazendo aqui é muito poético, quase, para a gente começar a entender como que o corpo vai nos ensinando a nos deslocar, a nos aproximar do outro, a não temer o outro, ou não ter o outro como alguém que deve ser excluído ou eliminado. Um quarto princípio, pouco trabalhado isso na nossa formação, que é a ideia de começar a conceber que as quedas vão acontecer. E elas acontecem. As interrupções, as perdas, os términos, os desapontamentos, as quedas acontecem. O que se passa no Aikido? Você inclui o cair como parte do seu mapa de vida,
como algo natural da sua história, você fazer da queda um momento poético, um momento de restauração. Não tenho medo do chão, não tenho medo da perda. A gente lida de um modo muito leve, muito simples, muito divertido com esse momento de ir para o chão. E mais do que ir para o chão, quando a gente fala de queda, a gente está falando da arte de se reerguer e voltar para o jogo. Eu tenho histórias que eu poderia passar aqui e contar todas as minhas histórias da perspectiva da queda. Porque eu já, não sei vocês, mas várias coisas que eu empreendi, que eu fiz, que eu tentei, não deram certo. Eu tive que começar do zero e voltar para o jogo. Então esse talento em fazer a queda, entrar no seu mapa como algo precioso, algo que te bota talvez num outro lugar. Nagari, eu vou pedir aqui agora para a gente falar um pouco do filezinho do Aikido, que é o sentimento de fluxo, de você compreender a partir dessa vivência do vazio, do desejo de conexão, da arte de aceitar essas interrupções, a flexibilidade, você começar a fazer da sua vida uma obra de arte, de fruição, onde tudo depende apenas de você cuidar do seu barquinho, porque você não vai ter condição de controlar o tempo, controlar a condição dos mares. E talvez se você estiver com o seu barco em ordem, você possa navegar em qualquer que seja a circunstância e contribuir em qualquer ambiente com o que você tem para oferecer para o mundo. Ok? E um último princípio, eu vou precisar agora... Vocês se divertiram aqui? Eu nem olhei nada, eu fiquei falando com vocês. Eles estão fazendo direitinho? Então tá bom. Obrigado, hein? Privilégio. Uma palmas para ele, vai. Melhor que Libras, né? É meio Libras, assim, vai mostrando, fazendo o que você está falando, né? Só que para mim não dá para falar e fazer ao mesmo tempo. Bom, então agora tem um momento muito importante aqui. Cadê o nosso instrumento educador? Eu vou precisar, para passar por último conceito, aquele momento dramático, assim. Eu quero um voluntário aqui no palco. Ai, um voluntário. Por que ele falou isso? Está vendo tudo tão bem? Peça aqui um pouquinho. Obrigado. Eu preciso de um voluntário. Olha que graça. Olha só. E veio. Olha que incrível. Vem cá. Como é que você chama? Rafaela. Mas para ela também, vai. Ela veio. Olha que incrível. Rafaela, você vai me ajudar aqui a entender o que aconteceu. A Rafaela trouxe no corpo dela o que eu quero contar, que é o conceito... Cadê agora? Nossa, agora espada, microfone, controle. É muito complexo. Tchau, Irimi. O que é o tal do Irimi? Você acabou de demonstrar para a gente. Não, ela levantou da cadeira e aceitou o risco de entrar aqui comigo, sem saber o que vai acontecer. Ou seja, Irimi fala de ocupar esse lugar vazio, apesar do medo, apesar do não conhecimento, apesar do desconforto de sair de um cantinho, do fofinho lá onde você estava, e se botar nesse lugar de não sei. E eu acho que a gente está fechando essa apresentação, falando de Irimi, que é um convite a que todos vocês talvez estejam aqui um dia, a partir de algo que vocês ousaram fazer com esses gestos da Rafaela, que é de levantar o bumbum da cadeira e ir para o jogo. E não esperar que o mundo vai melhorar ou esperar condições melhores para expressar o que você tem a fazer. É agora, é você. Então esse gesto, acho que tem uma bravura enorme em você falar, eu vou. Tenta terminar assim com esse mantra, né? Eu vou. O que está faltando para você falar eu vou? Eu não sei o que é o eu vou de cada um de vocês, mas eu sei que tem. E ele envolve essa coragem da Rafaela. De falar, vamos. Talvez eu vá com alguém. Então tem um tanto de se esvaziar, tem um tanto de desejar conexão comigo, desejar conexão com a plateia, de se flexibilizar, de aceitar que ela pode errar aqui na frente de vocês. Ela jogou tudo isso de lado e veio. Então a gente está faltando 17 segundos e você nos deu um presente. Porque o que eu tinha para contar, você já fez de lá até aqui. Legal. Isso aqui era só
Isso aqui é só efeito cênico. Ai, ele pegou uma espada. Agora, eu ia, mas agora eu não vou. Porque agora ele está com uma espada, né? Então, a cabeça da gente é cheia de minhoca e põe um monte de coisa que te paralisa. E que te deixa achando, ai, mas o que será? Mas eu não sei, não tenho idade, eu não tenho corpo, eu não tenho experiência. Isso vai você ficar. E se você for? E se você arriscar? Talvez você esteja dando um presente para todo mundo, além de dar para você mesma. Yeah. Acho que é isso, gente. E aí, foi legal? Ah, deixa eu botar, deixa eu terminar, que é só agradecer, tem um agradecimento bonitinho. A ponte é meu cartão. Eu cansei de botar coisa no cartão. Arquiteto, professor, palestrante, facilitador, artista plá. Eu boto uma ponte. O que a gente fez aqui foi uma ponte. E o que eu faço no meu trabalho é ponte. Todas as pontes me interessam. Todos os convites, eu digo sim para tudo que é convite. Tem alguns eu ganho dinheiro, alguns eu não ganho, mas se tem conexão de afeto, conexão de amor, eu vou. Então, ponte é um rabisco meu para me apresentar. Do outro lado, normalmente, no meu cartão, eu não boto nada. É um cartão de verdade, não tem nada. A pessoa pega e fala assim, é ponte. Olha para a ponte, bicho, é ponte. Você me acha no Instagram, essas coisas todas, você me acha. É boa, gente. Aí fala assim, a pessoa fala, recebe um cartão em branco, né? A ponte em branco. Ué, mas como é que eu te acho? O que ele responde? Já estou aqui. Já estou aqui, ótimo. A pergunta é louca, né? A pessoa ganha o cartão. Mas eu vou ser bonzinho, eu não vou ser tão provocativo. Eu vou me entregar assim as formas como me acham. Um WhatsApp, acho que é um meio bem tranquilo, se você quiser anotar e falar, não, quero conversar contigo, você está falando, me interessa, quero criar pontes, estou vendo assim conexões incríveis aí. Manda um WhatsApp. Isso aqui é um Instagram mais próprio, eu tenho outro que é só de gatinho, netinho, não sei o quê. Esse aqui é mais de trampo, de coisas que estão sendo feitas em vários campos. E lá tem um videozinho gravado para Perestroika que fala de novo desses princípios. Para vocês guardarem e, mais que tudo, praticarem. Isso aqui é só blá, blá, blá que eu estou fazendo aqui, né? A experiência, o conhecimento é fruto da experiência e não da informação. Bom, e aqui é a casinha, olha que bonitinho. Quem se interessar em botar o pé nessa história de dojo, eu cuido de um dojo há 25 anos, aqui em São Paulo. Posso fazer um convite assim? Toda quarta-feira, 6h30 da tarde, a gente tem um encontro para botar esses conhecimentos, esses princípios no corpo, para incorporar essas histórias. E que vem com o tempo, vem com o tanto. Eu estou há 35 anos tentando fazer isso cada vez mais vivo. Mas um dia que você vá, já entra algo, você fala assim, agora eu entendi. O que é entrar? O que é flexibilidade? O que é aceitar a queda? Então, quarta-feira, 6h30, o site é esse aqui. Super convite, Mauro Sato e Lilian Shibata. Nossa, eu trouxe 2 japonesinhos, que graça, né? Lindos. Obrigado. Uhul. Tem pergunta? Sim. Gente, eu já fui nessa quarta-feira, 6h30, eu já fui. Vale a pena, Rafaela, você que se encantou, vale a pena, muito legal. Muito legal. Uma pergunta? Não, gente, não vai dar tempo de todo mundo. É muita pergunta. Dudu, faz alguma pergunta. Não. Ari! Yes, eu pensei em você, Ari. Aqui. Eu não resisti. Por favor. Eu não resisti porque conheço já o Zé, a Lilian, a gente se vê toda semana. Eu achei incrível que o Aikido é tão atual, tão importante, tem tanto a ver com o que a gente fala em inovação, startup, essa coisa do erro, da queda, do fluxo. Quando você falou em fluxo aqui, eu quase... porque a gente fala muito em fluxos, né? Do se esvaziar, do aqui e agora, que é uma coisa que o Benê fala também, no negócio do bambu. Quer dizer, tudo que você falou está presente, é muito atual, muito importante, muito intenso e muito necessário, isso que eu quis dizer. É muito mais que é o que você falou, tem que vivenciar. E o último caso foi genial, porque não precisa explicar nada, a própria presença já define. Então eu digo, não tem aquela coisa do mestre
do filme americano, que, né, o aqui e o agora, a simplicidade e a verdade que você colocou, isso vale tanto para o Aikido como para uma startup. Está entendendo? É impressionante as semelhanças. Eu fiquei aqui matutando, né? E parabéns para vocês. Eu não tenho pergunta, porque é só uma colocação. A pergunta é, eu acho que a gente podia pensar em fazer mais conexões, mais pontes, a partir disso. Não é isso, eu sou um cabra frustrado para burro. Eu sou frustrado, porque eu acho tão incrível. Há tantos anos eu conheci isso, mas existe uma blindagem. Porque tem um professor, um sociólogo de Chicago, falecido já, o professor Donald Levine, estudioso, um PhD em sociologia, antropologia, enfim, aikidoka, mestre em aikido. Ele deu uma definição do aikido clássica. Melhor definição do aikido. Ouçam. É uma luta marcial japonesa de defesa pessoal. Ok? As pessoas falam, é isso aí, né? Uma luta marcial japonesa de defesa pessoal. Só que se a pessoa ficar mais um segundo perto da gente, a gente fala, só mais um pouquinho. Só que não é bem uma luta, não é bem marcial, não é bem japonesa, não é bem de defesa e não é nada pessoal. Aí a pessoa estava indo embora, ela fala, oi, né? E não é nada daquilo que as pessoas acham que pode ser. É um murchinho do murchinho, que é um esvaziamento de tudo que você pensa sobre luta. Não é. É amor, é poesia, é afeto, é compaixão, é respeito, é fluxo. E a diferença que tem, tudo isso é familiar para todo mundo que está aqui, é que isso é vivenciado sem fala, sem a cabeça. É o corpo que vive essa história. E depois no boteco, a gente vai sempre para o boteco depois do treino. Lá para o boteco do Gonzaga. Lá que a gente organiza tudo. Nossa, que incrível, né? Aí a gente fala, conversa, papeia. Mas na hora do fazer, é só o corpo sentindo e vivenciando e botando para dentro essas coisas que a gente precisa para um mundo mais bacaninha. Beleza? Bom.